que está acompanhando a gente aqui, tenho certeza que você já teve uma ideia genial que você falou, porra, isso aqui daria um infoproduto sensacional. Já pensou que você pega esse produto, coloca em prática a sua ideia e faz um baita produto? Investe uma grana, começa a vender, já tem um monte de aluno, um monte de cliente, já tá rodando, ganhando bastante dinheiro, e aí de repente você recebe uma cartinha extrajudicial falando, meu amigo, essa marca é minha. Você tem 30 dias para tirar ela do ar, senão eu vou te processar e vou derrubar o seu produto. Isso é muito mais normal do que você imagina. E para ajudar a gente com uma situação como essa, a gente tem aqui o nosso patrocinador, que a gente fala em todos os episódios. Kleisler vai falar sobre tudo, sobre marca, sobre registro. Pô, a gente tem um monte de dúvida. E eu vou contar um caos que aconteceu comigo, que ele me salvou. Conosco, Kleisler. Cara, obrigado por ter aceito o nosso... de estar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, né? E a gente sabe como é que é a tua agenda. Eu sei como é que a correria, é muito difícil bater. A gente já tá há alguns meses, né? Conversando. Dessa vez você veio para Florianópolis. A gente vai poder falar, né? Sobre o projeto, falar sobre registro de marca. E também, né? Sobre a Resolve e alguns casos aí. Primeiro, uma honra, Fernando, Léo, tá aqui. Realmente a agenda muito grande, cara. Só que o que eu pensei? Eu falei, vou para Florianópolis, a primeira pessoa que veio na minha cabeça é o Léo. Eu falei, deixa eu ligar para ele e falar, Léo, amanhã eu tenho tribunal aí em Florianópolis, cara. Dá pra gente gravar? Vamos gravar? E ele na hora, né? Brigadão, cara. Obrigado mesmo. Já queria vir aqui. Ainda mais sua audiência, uma audiência muito qualificada. Direto o pessoal vem lá, assiste, o próprio pessoal nosso time gosta de assistir aqui para pegar os insights que vocês sempre trazem, os caras bacanas. Espero que vocês gostem aí do papo que a gente vai ter aqui. Brigadão mesmo. Coisa linda. Kleisler, para começar, assim, pô, como você mesmo disse, um monte de gente procura lá e a gente sempre fala aqui Kleisler. Cara, tem um monte de gente, o nome já tá, mas daí o pessoal entra em contato, muitas vezes vai conversar com o pessoal Resolva. O que é Kleisler, Resolva? É a mesma empresa? São empresas dependentes? Como que funciona hoje? Fernando, cara, você fez uma pergunta genial. Eu sou o rosto da empresa, bem dizer. E aí é o que as pessoas hoje ficam muito desconexas, esquece um pouco disso. Eu acredito muito que a empresa tem que ter um rosto. A empresa, eu só tenho uma sócia de vida mesmo, que é a minha esposa, que é a Laura, ela também é advogada. Então somos nós dois que toca, bem dizer, a empresa com mais de 60 colaboradores que a gente tem ali. Aí a Resolva, ele é o braço mesmo do meu escritório. A Resolva, ela é uma empresa dedicada para registro de marca e patente. Fora isso, a gente tem ainda a Blinda Marcas, que também a gente faz uma blindagem geral da marca. Então, a Resolva é o CNPJ mesmo por trás, e Kleisler hoje ele não é só advogado. Eu tenho duas formações, sou médico veterinário e sou advogado. Mas para registro de marca, sim, precisa de um olhar jurídico, mas o braço nosso maior hoje mesmo é a Resolva. Tanto é que a gente tem lá o resolva.com.br, a gente conseguiu por conta do registro. Muita gente nem sonha isso, mas você, assim, possuindo o ativo de marca, até isso você consegue ter o seu domínio próprio lá. Imagina você ter aí um domínio que você pensa, uma empresa, vamos pegar um frigorífico, sim, e você conseguir colocar o seu .com.br ali por conta disso. Mas como assim? Eu já quero na dúvida já. Mas um domínio não posso ir lá e registrar. Tu disse que o domínio já estiver registrado, isso eu tenho? Se alguém já pegou aquele domínio e se eu tiver o registro da marca, eu posso pegar para mim? É bem isso aí. O que acontece? Vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Você sabe por que é o G1.com.br? Por que não foi Globo.com.br? Porque um garoto foi lá e tinha registrado Globo.com.br. E aí a Globo, poder de mídia muito grande, foi lá e criou o G1. Depois veio a R7, veio tudo isso aí. Então, assim, sempre conta uma história lá diferente dessa, mas a história real é essa. Porque o tempo que a Globo ia ter para poder voltar, hoje já tem, né? Você coloca globo.com.br, ela já tem. Mas o domínio, ele não vale tanto como uma marca. E aí, como no direito, né? Como em tudo, nada é 1 mais 1 é igual a 2, o que acontece é quando aquele domínio.com.br ele serve para mais um outro tipo de classe. Então, vamos supor que você tem uma marca Sandal. E aí Sandal tem para bicicleta, Sandal tem moto e Sandal tem ali o protetor solar. E aí o primeiro que registrou ele vai ficar.
independente de outros terem a marca. Aí sim. Agora, se você tem lá ótica XYZ e você registrou aquilo ali, o outro que estiver utilizando com isso, você consegue, se for no mesmo segmento, ir lá e tirar para você. Cara, eu não tinha a menor ideia disso. É que geralmente o que o pessoal faz mais comum é vou criar uma empresa, vou criar uma mentoria, vou criar um curso, vai procurar um domínio, né? É a primeira coisa que a pessoa faz. Normalmente. E se no domínio estiver livre, registra. Só que se não tiver a marca ali, você pode perder depois daquilo ali. O ativo mais importante hoje é o registro de marca. Ele é o mais importante de qualquer natureza que você pense. Um domínio, ele vai te dar uma anterioridade apenas. Ele diz, você usava tal tempo, mas se o outro for lá e registrar, ele pode, sim, depois pedir o seu domínio. Pô. Que a gente está com um caso recente de um banco no escritório. Ô, louco. Um banco. Eles não tinham pedido o domínio, porém tinha pedido o registro. E aí o cara foi tentar vender o domínio do banco. Falei, não, a gente tem um registro. Notificamos ele e pronto. E aí ele passou o domínio pro banco. Mas isso O banco demora digital. ou é tranquilo? Vai para um caso judicial e aí o Não, juiz- nesse caso não precisou, porque o jurídico dele é muito bom também, entendeu? Falou, só a gente vai perder. Eles possuem a marca registrada na categoria de banco. Você não vai poder ter banco com esse nome. E ele tinha registrado o domínio. E aí a gente conseguiu trazer para o cliente nosso o domínio de volta também. E no caso de uma empresa que acaba virando uma multinacional, por exemplo, sei lá, a Meta. E aí no Brasil tem a Meta Parafusos. Inclusive o caso da Meta está recente agora, né? A Meta, ela está disputando dentro do NPI um segmento de marca que a pessoa já tinha, inclusive a marca registrada antes. Só que esses exemplos de bilhões, né? E é bilhões que a gente fala, não é bilhões de reais, não é bilhões de dólares, né? Que senão trilhões. Esse tipo de empresa, ela vem para o embate. Se ela quer pôr o nome dela, independente o que vai ter, ela vai patrolar, ela vai para cima, ela vai mesmo. Se tiver que pagar lá na frente, ela paga. Agora, você que está escutando aí, que é empresário, que está começando agora, você vai entrar num desafio desse? Primeiro passo que você tem que saber é se você pode ou não pode ter aquela marca lá. Para que você vai entrar com um nome que já existe, né? Tipo, você tem que ter alguém que vai fazer uma pesquisa muito boa para você e falar, isso aqui, se você entrar aqui, você vai ter um terreno muito perigoso. Você vai acabar não conseguindo ter a sua marca. Que loucura. Eu lembro de um caso também, de uma outra entrevista que a gente fez aqui com o Marcelo Natali. Ele tinha uma agência também de marketing e publicidade aqui em Florianópolis. Fez tudo o brand, investiu na empresa e tal. 6 anos. Ele não tinha o registro e teve que mudar de nome 6, 7 anos depois. Ele contou isso daqui pra gente, quando a gente tava mencionando sobre a Resolva, sobre você. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte, a pessoa investe em tudo. Ela investe na papelaria, né, que a gente fala antes, eu não sei se o nome é esse ainda, né, mas vai investir tudo. Como que eu vou colocar a minha marca numa fachada, tudo. Primeiro investe em tudo isso aí. Depois ela faz uniformes. Aí depois disso aí ela faz uma fachada gigante. Aí ela começa a dar brinde com o nome dela para tudo isso. Começa a fazer um monte de brand. Cria um Instagram. Cria tudo e esquece do básico, é que ela não é dona daquela marca ali ainda. E o terceiro tá olhando. E ele pode pegar uma carona naquilo ali, o cara tá lá em São Paulo, o cara tá lá em Rondônia, não interessa, o registro é nacional. O cara registra lá em Rondônia, fica quietinho, e depois, igual você falou, muitas vezes nem chega uma notificação extrajudicial, igual você falou no começo. Já chega um processo judicial para tirar e acabou. E acabou, não é dele? Ele vai ter que tirar. Sim. Ele vai ter que tirar, vai ter que trocar, vai ter que ter tudo isso. E ainda, Léo, tem uma coisa muito interessante nisso, que as pessoas esquecem. Quando uma marca você tira, se você tiver que tirar esse nome que você não vai, que a gente já registrou, né? Esquece. Mas se você tiver que tirar isso aqui, qual que é o primeiro pensamento? Não é o problema de marca. Quebrou. O Léo e o Fernando quebraram o podcast. Acabou aquele podcast. Quebrou, eles não conseguiram. E não tem nada a ver. Muitas vezes é só o registro de marca que, infelizmente, foi lá e tirou de você o nome. E tirou toda a história, e aí você tem que apagar, tem que tirar daqui, tem que tirar de tudo. Porque o verbo é arrancar. Arrancar. Então, você tem que arrancar. Acabou, você não pode usar.
Quando eu falei da cartinha extrajudicial, eu falei por quê? Porque aconteceu comigo. E aí eu vou contextualizar, porque eu acho que muita gente vai se identificar, talvez não pelo final ali de ser pressionado, mas pelo começo. Como a grande maioria das pessoas, tivemos uma ideia na minha empresa, a gente tem um braço da empresa que trabalha com ótica, a gente faz tráfego pago, treinamento comercial. A gente falou, cara, vamos fazer um infoproduto para capacitar o dono da ótica e os funcionários ali, a equipe toda. E qual que foi o grande problema? A gente chegou a conversar contigo, já tinha até pago, só que a gente nem tinha nome, não tinha nada ainda. Por quê? Porque o dinheiro que a gente ia investir nesse lançamento estava preso numa plataforma. Não vou falar a plataforma, porque isso daí vai para um outro episódio, mas inclusive tá lá até hoje, ele bloqueou o dinheiro de todo mundo. Então vamos tirar. Exato, tá lá. Vamos pegar de volta. Tá lá, não, tá lá. E aí a gente ia investir esse dinheiro no lançamento. E aí o dinheiro tava preso, falou, deixa um pouco, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar sair, porque a gente não sabia que não ia sair até hoje. A gente achou que ia demorar ali umas 2 semanas e ia cair na conta. Caiu, vou lá e... Ficamos esperando, chegou outubro, novembro, chegou dezembro, falou, porra, não conseguimos lançar ainda. E aí foi naquela correria, vamos lançar, qual que é o nome? Já vai, cara, fizemos tudo em 2 semanas, gravamos tudo e esquecemos de fazer o principal, que era registrar a porra da marca. E, porra, tivemos uma ideia um tanto inocente, um tanto burra, que foi fazer, vamos fazer uma marca, podemos falar aqui, né? Claro, O processo é público. A marca chama Opticaflix, E por quê? Porque é um conteúdo de vídeo, de streaming para donos de ótica. E a gente quis fazer uma associação na hora ali, conversando e tal. E aí se passou um mês e recebemos uma notificação. E engraçado que ele recebeu uma notificação que as pessoas esquecem, né? Recebeu mesmo, né? Recebi. Eu tenho um cliente meu que falou assim, caramba, mas essa empresa desse tamanho tá dando, tá vindo para mim? Claro que ela vai vir, porque ela vai cuidar do ativo. E o caso de vocês foi muito interessante, porque não é que a Netflix foi lá para te tirar o Flix. Não, é porque o designer, né, tipo, que foi que vocês contrataram, não pensou um pouco e colocou até o desenho. E aí, na mesma hora que chegou pra gente, falou, infelizmente você vai ter que tirar isso aí mesmo, porque não tem defesa. Nesse caso, não existe defesa, porque aí não é nem só o registro, é o que a gente fala que é o vestido da marca, que é o trade dress. Então, se tem aqui o Ed Sketch, tá aqui, e uma pessoa coloca aqui SDA Cast aqui, e ele usa esse mesmo microfone, essa mesma forma, ele está copiando o vestido da sua marca. E para você entender um pouco mais disso, é igual você copiar aquela insígnia que tem lá da Nike. Uhum. Ou as 3 linhazinhas da Adidas. Então, assim, acaba que esse é um vestido da marca da Netflix. Então, aí, claro, a gente fez a mudança, tudo, e o processo está lá, seguindo para registro. Como é que funcionou isso daí? Tem um setor na empresa só analisando isso, registros, empresas? Porque foi até rápido, né? Não, foi bem rápido. E assim, é um trabalho de blindagem que rapidinho já estão Exato, analisando. porque assim, quando eu vi aquilo, obviamente que eu entendi, depois, você fala como eu fui ingênuo, mas daí eu comecei a olhar e tem um monte de marca com Flix, tem várias. Inclusive, até mandar um abraço pro seu xará, o Fernando, da Smartflix, ele tem uma escola hoje que é de cozinhas inteligentes que se chama Smartflix e tá registrada. A Netflix nunca nem tem o porquê da Netflix. E existe uma outra coisa também que o pessoal esquece. Nem todas as marcas você pode ser dono delas 100%. Então, assim, para você entender um pouco mais, a palavra ótica, ela é de todo mundo. Então, nunca você vai ter a palavra ótica para uma pessoa de ótica sozinha. Agora, você concorda comigo? Se tiver borracharia ótica, não existe, né? Tipo, uma borracharia com nome ótica. Então, aí sim, borracharia o cara não vai conseguir ter sozinho pro ramo de borracharia, mas borracharia ótica, aí sim você consegue. E aí Flix, a Netflix não é dona do termo Flix só. Ela não pode ser dona sozinha do termo Flix. Então é por isso que se consegue fazer as extensões. Smart, Flix, ótica, Flix. A Netflix não tem nada com ótica, entende? Sim. Então aí é onde você consegue defender. Mas aí, passamos um aperto, né? Porque você começa a receber a carta daquele monte de advogado, começa a cair um monte de e-mail, um monte de coisa, você fala, porra, fudeu. Aí, primeira coisa, eu já vou ligar agora pro Kleisler. Não, já tava tudo pronto, só faltava, só que eu já cheguei com o presentinho. Eu cheguei fazendo o que deveria ser feito, que é primeiro, blindagem de marca. Eu não falo nem a blindagem em si.
A gente tem um produto que ele é registrado nosso, inclusive é nosso esse produto, que ele chama check-up de marcas. E ele é registrado esse nome, inclusive. Por quê? Você vai fazer um diagnóstico antes, quando você vai no médico, ele não te faz um check-up lá de tudo, a gente vai entender se você pode ou não ter aquela marca registrada. E muitas vezes você não pode. E aí, para que você vai investir num registro de marca se você não pode? Então, o cara tá lá com o lançamento dele, já tá tudo certo, tudo, ele bate na porta nossa e fala, cara, você não pode registrar essa marca. Mas o que eu vou fazer agora? Eu falei, você lança, né? Porque já foi, você não tem o que fazer. E reza, para não acontecer nada. E aí, vem para cá, vamos fazer um negócio certo para você ter mesmo a sua marca registrada e você ficar tranquilo e impedir terceiros. Porque você só consegue impedir alguém com infoproduto se você tiver a sua marca registrada. A plataforma não tá nem aí. Se você não tem a marca, ele vai falar, ué, prova para mim que não é você que tá copiando ele. Então, Que loucura. é aí a importância de se fazer mesmo uma pesquisa anterior. Não é uma pesquisinha, não é você ir lá no NPI. Eu sempre falo muito isso, cara. Você pode ir lá no NPI agora. Se você colocar Coca-Cola com 2 L's ou com 2 C, vai passar. Mas você acha que você pode registrar uma marca dessa? Não pode, né? E assim, então vamos lá. Tipo, o Fernando, ele teve a ideia aqui dele de fazer o Ótica Flix. O primeiro passo dele é fazer um check-up de marca? Primeiro, o que acontece muito? Aí vocês têm uma audiência muito grande com a agência. E aí é um recado que eu quero dar aí para todo dono de agência. Quando alguém contrata alguém para fazer o name, fazer o brand lá dele, a primeira levantada de mão que o dono de agência tem que colocar é o seguinte: a gente vai fazer aqui uma pesquisa básica para você. A gente vai lá no NPI, vai dar uma pesquisa básica. Mas eu não consigo te garantir se você não mandar para um especialista, até porque toda semana muda. Toda hora tem alguém pedindo. Então, se um domínio está disponível agora, amanhã não está mais. E a mesma coisa é uma marca. Então, ele não vai conseguir dar essa certeza para o cliente. E quando a gente vai fazer o check-up de marcas, a gente já vem da agência o nome e a gente vai olhar tudo. A gente vai olhar se já tem um YouTube com esse nome, vai olhar se tem um Instagram, vai olhar tudo que tem, vai fazer uma varredura para depois entregar pro cara. Ó, você pode, além do NPI, também os outros lugares, porque muitas vezes você vai pedir no NPI, você vai tomar uma posição. E aí, você vai fazer o quê? Você colocou lá DeepSeek, não estava na moda aí? Até acabou, né? Era todo mundo falando tal. É inacreditável, teve gente que foi lá pedir o nome como marca, sendo que nem existe, o cara não tem nem empresa com isso, ele foi lá e depositou a marca achando que ia ganhar. Claro que não. A DeepSeek veio, fez a oposição e levou lá, e o cara ainda vai tomar um processo. Então, esse é o primeiro passo, é fazer mesmo um diagnóstico para saber se ele pode ir com aquela marca para frente ou não. E o dono de agência tomar muito cuidado, porque tem vezes que o dono de agência vem e fala pro cara, não, já pesquisei, tá tudo certo. Aí a empresa vai lá, acredita que ele fez o papel de casa, o empresário demora para registrar, quando ele vai registrar, fala, não dá mais. Aí ele volta em cima de quem? Da agência. A agência que falou que dava. Que aí o cara da agência não tem um contrato bem feito, não tem nada disso. Então, por isso que a gente especializou muito em atender agências e trazer. A gente tem muita parceria com a agência também. E por que a gente tem essa parceria com a agência? O Léo mesmo é um parceiraço nosso, ele vai lá, o pessoal dele criou o nome, manda pra gente, fala, Léo, esse nome não dá não, cara. Aí como que ele vai apresentar pro cara lá? Ele já sabe que não dá. Aí ele vai e vira e fala, ó, esse nome que você gostou, não dá pra gente, vamos fazer de novo aqui. Então ele não fica no risco. E aí sim, e muitas vezes o empresário, eu não quero mexer com o registro agora. Aí a gente tem no contrato dizendo, ó, você que não quis, você vai ter um problema futuro. Não, isso é uma visão não sei se pode dizer ecossistema, mas uma forma de ganhar dinheiro também que a galera acaba não entendendo, né? Que isso é um serviço que você pode ter plugado na sua operação, que você pode ganhar com isso daí, né? Se você chegar para um cliente e falar de uma forma, marca tal, eu não quero isso. Mas se você vir que, cara, imagina, né? Daqui a 5, 10 anos, cara, você pode ganhar com isso daí também. Claro. Né? E fazer um trabalho bem feito. A galera acho que não tem esse olhar de que você pode ganhar, você pode fidelizar e você pode ter um parceiro aí de longo prazo. Quantas empresas que a gente não tem lá também, assim, da importância do registro, o cara montou o e-commerce. E aí ele não escalou o e-commerce dele, ele não conseguiu, mas a loja dele tá pronta. Uma loja de semijoias, por exemplo, tá prontinha lá, tá tudo certinho, tá com a marca registrada, tá tudo ok.
o que ele pode fazer? Inclusive tem um case do próprio Léo lá, tá todo registrado, tem lá a marca, tá tudo certinho, e aí chega, aí, olha lá, aqui, aí chega uma pessoa lá querendo ter um e-commerce de semijoias, ele tem o ativo registrado, pronto para vender para o cara. Então, em vez dele comprar o registro lá, quer dizer, em vez dele começar o registro, ele já está com a marca, ele já pode ser loja verificada no Mercado Livre, já sai na frente mesmo com o registro todo pronto lá. Então, assim, hoje, o empresário que não dá espaço é igual aquele empresário antigo que nem CNPJ abria. Ele achava que ele ia tocar no CPF dele. E aquele garoto que está saindo da faculdade ali, de 17, 18 anos, ele já está recebendo essa informação. Que antigamente era só o grandão que fazia. Você falou um pouquinho antes né, do caso lá de Rondônia, não sei o que registrou, etc. É comum, tem golpe disso, né, no Brasil, de ver alguma empresa acontecendo, pô, vou registrar aqui para depois ir lá tentar vender isso? Não sei se é comum isso, é uma curiosidade. A gente está em setembro, aqui gravando em setembro de 2025. E se você consultar agora, você der um Google aí agora, colocar fraude NPI, em setembro de 2025, teve uma empresa de registro de marca que ela teve mais de 180 pedidos agora investigados e suspensos porque fazia essa prática de ir lá, olhar uma empresa e registrar. Então, tem sim esse mercado, só que o NPI conseguiu pegar. E aqui não consegue. Vou te explicar, vou te dar um exemplo. O que acontece muito no mercado. E não é um mercado só dark, não. É um mercado de infoprodutos. O cara vai lá, ele sobe um anúncio, tá lá escaladíssimo e tal. O cara consegue, igual vocês sabem disso, olhar lá na biblioteca de anúncio o que está escalado. Ele pega aquele infoproduto, olha, opa, não tem. Oportunidade. Ele pega um rostinho, outro qualquer, coloca ali, pede o registro, ele lança um curso parecido com aquele lá, com aquele nome, e aí acabou. Ele não se apoderou do outro, porque realmente ele tem o produto. Só que o produto dele é um lixo. Ele não é o expert, não é nada disso. Aí o que ele vai? Faz uma pressão em cima do expert para poder vender. Ele fala, ó, eu tenho a marca do seu infoproduto, tá comigo aqui. Aí o cara fala não para ele. Sabe o que ele faz? Ele denuncia na plataforma, e a plataforma derruba na mesma hora. E vai chorar, vai fazer o quê? Vai Imagina que tá rodando muito. Aí, por ego, muitas vezes, o cara, o que ele faz? Em vez de ele ir lá baixar a cabeça mesmo, poxa, eu vou ter, cara, o cara foi mais esperto que eu, me dá esse ativo aqui, ou não é nem um valor tão alto, assim, no mínimo ele vai pagar umas 20 vezes mais do que se ele fosse fazer o registro, né? Que é o que o cara vai vir. Ele acaba mudando todo o produto dele inteiro e o cara continua vendendo lá como se fosse do outro cara. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Se é mais caro registrar antes ou depois corrigir? Pra tudo. Pra tudo. Por que a gente tem o check-up de marcas? Por que o nome é esse também, check-up de marcas? Porque é um diagnóstico. Quando você vai consultar um médico, se você conseguir antes e ver, você já vai ter uma visão melhor ali. Então, prevenir, isso aí já é até ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar, porque depois você vai ter que remediar. Você vai ter que dar o remédio, e é amargo. Geralmente não tem um remédio doce para isso aí, não. É tipo seguro, né? Tipo, você paga seguro para não usar, mas e aí? E aí, essa parte do seguro é o que a gente associa muito com a Blinda Marcas, lá, que é no nosso ecossistema. Depois do registro, a gente vai blindar ele para você, mas você tem que ter a marca. Aí a gente vai entender se não tem outros que tá apropriando da sua marca e te trazer ele. Porque muitas vezes o cara tem uma sorveteria. Aí a sorveteria dele é lá em Cuiabá. Aí ele tem lá a sorveteria, tá tranquilo lá. De repente, um cara monta aqui em São Paulo e tá escalando com o nome dele lá. Que ele montou tudo certinho. Talvez o cara de São Paulo nem saiba da sorveteria, foi uma coincidência, que é raro isso. Mas, na bem da verdade, o cara pode ter ido lá em Cuiabá, tomado o sorvete, gostado e falou, quer saber, eu vou montar uma aqui. Olhou lá, não tinha nada daquilo ali. Só que nesse caso, que é um caso real, o nosso cliente tinha um registro de marca e a gente mostrou para ele. Ó, o cara já tem 6 lojas aqui em São Paulo. 6 lojas. Vamos chamar ele? O que aconteceu? Hoje o cara tem como se fosse uma franquia dele, porque o cara paga royalties pro cara de lá. Não é royalties, ele paga licenciamento da marca para poder usar aqui em São Paulo. Que era muito mais barato o cara pagar para ele do que ter que tirar toda a marca. Caraca. E o cara sorveteria. Ele nunca nem pensou ter sorveteria em São Paulo. Sim.
Nunca, nem nada. É sorveteria artesanal, lá, simples. Sorveteria que fatura aí seus 40, 50 mil mês, tá tranquilo. Em São Paulo, o cara faturando mais de 1 milhão nas lojas dele. Que loucura. Caralho, pô. E de forma prática, Cleiser, pô, mas beleza, eu fiz ali o check-up, pô, tive uma ideia. Vou lá, mandei o check-up. Eu sei até que você vai perguntar, mas acho que é... Qual que é o próximo passo? Pô, você falou, pô, check-up, fiz aqui, encontrei, tá válido. E aí eu falo, vamos registrar, e qual que é o próximo passo? Registra em 30 dias, tá pronto. Daí tem o tempo, tipo, por quê? Galera, ansiosa. E aí, bom, beleza, mandei pro NPI, já posso lançar? Como é que funciona isso na prática? O que acontece muito nesse mercado? Esse mercado de registro de marca, como qualquer outro mercado, tem um monte de picareta, um monte de cara que fica te oferecendo, fazendo falsa promessa, tudo. Por que a gente faz essa análise antes e entende se dá ou não o registro? Porque ali a gente já sabe quais são os problemas que essa marca pode ter. Se é uma marca evocativa, que a gente fala, tirar um pouco aqui do juridiquês, mas é uma marca de uso comum. Se ela, por exemplo, pastelaria General. Aí General é um nome comum, pastelaria é um nome comum, então, agora, não, Kleisler, por exemplo. É muito mais raro ter uma outra pessoa com isso, não é? E aí, após o check-up, primeiro, se não der, a gente vai falar que não dá. E aí não é que, eu perdi meu sonho. Não, a gente vai tentar entender se vai ter que colocar uma extensão ou algo assim. Por exemplo, aqui, Adscast. Aí não dá, já tem alguém. Anúncio cast. Cara, a gente vai vir tentar trabalhar para o cara entender que ele pode ter uma outra marca ali que vai ser dele, que não adianta ele querer pegar a carona. Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, mas eu quero essa marca. Eu falei, então põe Coca-Cola logo aí. Põe Ferrari, põe Lamborghini, põe qualquer coisa. Aí o cara assusta, como assim? Eu falei, cara, porque o outro já tem a marca sua, não é porque o cara é pequeno, ele vai te notificar, ele vai ficar grandão em cima de você. Mas deu certo, em 48 horas a gente já deposita o pedido de registro, ele já tem a chancela do NPI, já tem um número, já tem um código para ele acompanhar tudo certinho lá, já está depositado lá a marca dele. Mas ele já pode começar a trabalhar em cima disso ou não? Tem que esperar sair oficialmente? Sim, ele, a partir do momento que a gente já deposita, ele tem duas anterioridades. Ele tem a anterioridade de fato, que é o que a gente fala, que é aquela anterioridade que ele já estava usando, que ele já tem o Instagram, que ele já tem ali um e-mail trocado, tudo que a gente faz, todas essas provas. Então, eu vou te dar um exemplo. Cara, vou voltar aí no infoproduto. Para o cara fazer um infoproduto, ele cadastrou na plataforma, ele pediu um domínio, ele foi fazendo tudo isso, ele gravou, ele mandou lá pro copy dele lá, fazer uma copy. Então, tudo isso aí já tem lá o nome dele. Então, isso é uma anterioridade que a gente fala de fato, que é antes. E a do direito é quando você deposita. Então, a partir do depósito, ele tem essas duas anterioridades. Por certo que ainda o processo vai correr. E a gente já teve casos no escritório que em 4 meses a gente conseguiu o deferimento da marca. A Kleisler sempre é isso? Qual que é o prazo médio? 8 meses é o prazo hoje médio, de 8 a 1 ano. Se o seu processo demorou mais que isso, tem muita coisa errada nele. E agora, o NPI vai dar uma velocidade muito maior. Então, vai tirar um pouco do mercado esse pessoal que estava lá tentando fazer sozinho, porque agora vai ficar mais caro. Quer dizer, ficou mais caro. Desde o dia 20 de setembro, o NPI triplicou o valor das taxas agora. Então, aquele cara fala assim, ele vai perder 2 vezes agora. Ele vai perder o tempo dele e ele vai perder o dinheiro. Antes, você depositava um valor primeiro e quando a sua marca dava certo, você pagava um outro valor. Aí agora o sistema ficou mesmo igual ao sistema americano, igual a outros sistemas do mundo. Você já paga as duas no começo. Então, se der errado, você perdeu a primeira e a segunda. Então, assim, só aqui já dobrou o valor. Então, o cara vai perder hoje, então vai parar esse pessoal amador demais aí que estava pedindo marca lá e com isso vai desafogar um pouco o NPI para poder acelerar e conceder as marcas que realmente está colocando e depositando certa lá. Uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, quando eu montei a minha empresa, tipo, lá no início, eu fiz a transição de carreira, entrei no marketing, montei, e na época a empresa chamava FG Marketing. E aí eu fiz o registro dela, e aí uma galera começou a dar golpe utilizando esse nome.
E aí eles utilizavam um CNPJ de uma empresa, se eu não me engano, chamava Agência FG, que tipo, era um pouco diferente o descrito, mas estava usando o CNPJ dessa outra empresa, porque daí eu fui pesquisar, porque eu queria entender, porque começaram a mandar um monte de mensagem para mim falando, era alguma coisa que dava iPhone, eu não lembro, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, não tem nada a ver, tanto que no nosso site, na época, a gente colocou, pessoal, nós não estamos fazendo isso e tal. E nesse meio tempo a gente recebeu uma outra empresa entrou contra nosso registro de marca, mas era uma empresa de parafusos e tal. Aí eu falei, quer saber, vamos desistir desse registro de marca, porque já tá tendo esse problema, a gente tinha acabado de abrir a empresa, vamos mudar o nome, vamos para um outro lado, porque vai dar uma baita dor de cabeça. Se eu quisesse seguir, eu consigo derrubar todos os sites, Instagram, Facebook, como que eu faço para... Pô, eu sou dono da marca e tem um monte de gente dando golpe, sei lá, como que isso funciona na prática? Por que que você acredita hoje que essas marcas grandes, assim, o golpista não vai nela? Então, assim, dificilmente você vai ver alguém subir um anúncio querendo vender lá um tênis Adidas, um tênis Nike. Tem falso? Tem. O cara vai lá, né, no mercado de réplicas daí, né, que não tem, nem é réplica é produto falso, acabou. Não existe isso, né? Tipo ketchup. Ou é ketchup ou não existe tipo azeite. Não, é tudo mesmo réplica, é produto falso. Essas empresas, ela tem uma inteligência muito grande e tem um jurídico muito forte que tudo que sobe, ela vai lá, briga, tal, tudo para poder tirar. E o pequeno? O que acontece? O pequeno, ele desiste. Ele faz que nem você, ele desiste. Ele acha que não tem tração. Mas sim, quando a gente pega, por exemplo, um infoproduto, né, de algum dos nossos clientes, a gente advoga para vários e vários players aí que vocês conhecem aí do mercado. A gente vai blindar o produto dele de uma forma que todas as plataformas já estão sabendo que aquele produto é dele. Então, quando um terceiro sobe lá um golpe ou sobe um golpe até parecido com o produto, então vamos falar do Érico Rocha aqui. Não tem fórmula de lançamento? Se o outro cara for lá e subir o nome desse, subir alguma coisa desse sentido, na mesma hora a plataforma que está hospedada, qual que for lá, vai receber uma cartinha, né? Como você falou, uma cartinha bem escrita, né? Lá dizendo, ó, se você não tirar esse produto, você vai concorrer com esse cara e a gente vai querer, sim, os frutos dessa venda aí, né? Dessa coisa que você está fazendo. E a verdade também é para o golpe a mesma coisa. Quando ele sobe lá um golpe ou sobe alguma coisa assim, a gente, além de fazer um boletim de ocorrência para preservar a marca, né? Que ela tá correndo atrás, ela tá dizendo, ó, isso aqui não sou eu que tô fazendo, não. Além disso, a gente vai aonde vai fazer a engenharia reversa para saber aonde que ele tá. E o golpista, cara, ele é inteligente. Assim, o que eu falo, ele não usa a inteligência dele para o que deveria, mas ele não é bobo. Então, quando ele vê que tem dificuldade, ele sai. Ele fala, para que eu vou ficar copiando o Fernando se ele tem um jurídico forte lá, se ele tem uma empresa que tem uma inteligência por trás dela, que tem um monte de funcionário que só fica olhando isso o tempo todo lá, para que eu vou fazer isso? Ele vai no quem não tem a proteção. É igual aquela história do bandido. O bandido vai entrar na casa que tá aberta, cara. Para que ele vai quebrar a casa? Para que ele vai, né? Pô, tem 5 portas para ele poder entrar. Ele fala, não, nessa aqui que tá ali, eu vou pular a janela ali. E é aonde que os caras perdem muito mesmo, quando deixa essa janela aberta aí. Pô, bom, entendemos a partir do registro, da importância. Eu posso utilizar isso também como alguma estratégia de marca minha para vender mais em publicidade, alguma coisa? Não? A partir do momento que eu tenho uma marca que ela é registrada? Pode. Campanhas, alguma coisa, é marca única, ela é exclusiva, ela é registrada. O que acontece muito, a jurisprudência é um pouco dividida ainda, com a jurisprudência e as decisões judiciais, ela ainda é dividida um pouco, mas cada vez está ficando mais forte. Então, você vai lá e coloca hoje o nome de uma empresa muito conhecida, então, por exemplo, de formulários. Não vamos citar o nome porque tem aí bastante. E aí vem alguém aqui no Brasil, pega essa empresa de fora, que é super conhecida de formulários, ele coloca lá, formulários mais barato que X, aqui com a gente. Quando você coloca o X aí, que é a outra marca ali, no anúncio, essa marca tem o direito de ir lá e te derrubar o seu anúncio e ainda entrar com processo contra você. A mesma coisa é se alguém tem lá uma agência
por exemplo, e a pessoa vai lá e fala marketing digital com agência tal. Ele coloca lá até seu nome ali, ele roda tráfego naquilo e a pessoa quando vai procurar acha que ele está indo para o seu site, na verdade ele só está no Ads para o outro ali. Então sim, você consegue bloquear rápido isso, não é demorado. Mesmo falando com Meta, com Google, que é meio complexo falar com essa galera, tipo... Na verdade não é complexo. O que acontece? Muito. Você tem bastante caso disso aí também, né? O que a gente tem um braço só de recuperação do Instagram, de problema que teve de ads. Você tem recuperação de WhatsApp, porque recuperação de WhatsApp. É o tema do momento. Sim, cara. a gente tem um braço de recuperação de WhatsApp lá forte, um braço de recuperação do Instagram, recuperação de YouTube. Mas aí é o que eu sempre assim, friso muito. Qualquer um que te falar que tem um amiguinho lá dentro da Meta, cara, para pensar um pouco. Você se depara com influencers com mais de 1 milhão de seguidores que você nem conhecia ele. Agora, você imagina no universo da Meta, ela não tá nem aí se o cara tem 1 milhão de seguidores. Ela não tá preocupada, ela não tem um departamento para cuidar de 1 milhão de seguidores. Ah, Cleiser, mas poxa, esses caras que são mais rampados, esses caras maiores, ele até tem um gerente de conta, mas ninguém vai rodar o botão para ele lá, não existe isso. E aí vende-se uma falácia que tem um amiguinho lá, que tem alguma coisa. Não. Como que você tem um contato com a Meta, como que você tem um contato com o Google. E hoje, vamos falar desses dois, né? Tem também o TikTok lá, que é ByteDance, eu acho que é o nome deles hoje. Mas se você pega o Google e você faz uma notificação extrajudicial para o Google, ele vai te responder. Ele pode demorar para te responder, mas ele vai te responder. Só que a partir daquele marco ali, vai ter um humano falando com você. É diferente de você estar lá, cair numa bica corrida, numa automação, alguma coisa lá. E o WhatsApp, o pessoal perde muito o WhatsApp porque não respeita os termos. Ele quer usar o WhatsApp, um Ctrl+C, Ctrl+V, ele quer começar a mandar mensagem, abre grupo de tudo quanto é jeito, a pessoa nem foi convidada para grupo, ele está incluindo em grupo, tudo, aí o WhatsApp vai cair. E não é que o WhatsApp cai e acabou. Não, porque a Meta, ela não quer que você perca o seu Instagram, Lógico que não. ela não quer que você perca seu WhatsApp de jeito nenhum. Ela não quer. Só que se ela não vigiar, ela responde junto. Senão, daqui a pouco o cara tá vendendo droga, tá vendendo tudo quanto é coisa lá dentro da plataforma deles. Então, é uma forma que eles têm, que é um autocontrole deles, e aí isso no marco civil da internet é permitido. Então, é aí que a gente entra. E muitas vezes eles erram. E quando eles erram é quando a gente consegue recuperar. Mas e quando eu erro também? Aí existe ainda alguns magistrados, alguns juízes que entendem que aquele erro não poderia ter sido punido dessa forma. Ele vai recuperar o seu Instagram de volta, ele vai recuperar o seu WhatsApp, só que vai vir uma advertência. Se você fizer de novo, você vai cair. Então essas falsas promessas de emprego, esse Ctrl+C, Ctrl+V no WhatsApp... E de WhatsApp, uma coisa que sua audiência pode entender muito bem é assim: o comportamento robótico no WhatsApp é o que vai fazer você perder o WhatsApp. É você se transformar num robô. Porque quando o algoritmo pega e fala, isso aqui é um robô, isso aqui não é humano que está fazendo isso. Mas é a sua secretária, a secretária do dentista, que fica lá mandando para um monte de gente. Quer consulta, quer consulta, quer consulta? E aí vai cair, vai cair. Mas mesmo assim, será que tipo, você consegue recuperar nessa situação? Sim, a gente nunca promete êxito, né? Até uma coisa de advogado, isso mesmo, não prometer êxito, mas a maioria esmagadora dos casos a gente consegue sim recuperar, porque muitas vezes você está fechando a porta do negócio. Então, assim, hoje a rede social, você está lá habitando terreno dos outros, igual o pessoal fala, você está construindo, né, o castelo no terreno, no terreno alugado. Mas na verdade a rede social ganha com você e ganha muito, ela não ganha pouco. E aí os magistrados, eles entendem isso, e quando você perde o Instagram, dependendo de qual influencer que perdeu, ele perdeu o negócio da vida dele, ele perdeu a esquina dele ali. Ele perdeu o negócio dele. É como se ele chegasse para trabalhar e tivesse com a porta fechada. Aí o que acontece? Você tem que abrir a porta. E para você abrir a porta, geralmente, você só vai conseguir judicialmente. Dificilmente você vai conseguir ficar falando em chat lá e conseguir alguma coisa. Só que as pessoas demoram muito. E aí quando vai procurar, já tá, né? Tipo, muitas vezes já não tem mais o que fazer mesmo. Sim.
Sim, e isso vale tanto para Instagram, vale para Facebook, vale para YouTube, qualquer rede social hoje você consegue, né? Claro, não é um trabalho, perdi amanhã já tá de volta. Não, você vai fazer um trabalho e vai conseguir sim recuperar. A gente vai conversar depois, porque eu tô com um cliente gigantesco aqui de Floripa, que daí ele falou, cara, eu não consigo anunciar. Ele nunca anunciou, não consegue anunciar, talvez no passado ele tenha feito alguma cagada, e daí passou acesso pra gente, entramos, tá tudo bloqueado, todas as contas de anúncio. Ele falou, cara, nunca fiz nada, tá tudo bloqueado. Aqui agora você pode rodar um corte gigante e você pode mandar fazer como é que eu vou falar? Um mastermind aí, que é marca, tá? Mastermind, mas um evento para isso, para explicar o que acontece isso aí. Por que a pessoa fica numa lista black lá, numa lista que nunca mais ele vai conseguir ali poder anunciar de novo. Existe várias agências, né? Então, como qualquer mercado, tem agência boa e tem agência ruim. E tem um termo que já é no mercado, que é o tal, a agência roda nicho black. Lá, a agência roda só produto ruim. Quando você coloca uma pessoa dessa na sua base de ativos ali, o Instagram entende que você virou uma associação junto com essa pessoa. Então, tudo que ele rodou de errado sujou o seu perfil. E aí, mesmo você tirando dele, vai demorar muito tempo para você conseguir ter as credenciais de novo para você anunciar. Então, cuidado. Quando você for contratar uma agência, você vai perguntar, cara, você já rodou coisa ruim? Tipo assim, como assim coisa ruim? Você já rodou remédio prometendo isso, prometendo aquilo, prometendo emprego, prometendo essas coisas aí? Ah, cara, a minha agência já fez isso. Então, você não pode colocar essa pessoa como ali administrador, como alguma coisa nesse sentido que você pode perder ali o seu perfil. E é no mesmo momento. Isso é um detalhe muito importante, né? Porra. Porque às vezes você não roda, mas às vezes botou algum colaborador ali, ou conectou algum perfil assim, e ele, às vezes fala assim, não, meu perfil tá tudo bloqueado, mas quando já rodou alguma coisa, rodei lá atrás, há 5 anos atrás, aí existe então essa tal de blacklist aí, a lista negra, Facebook. Na verdade, não é nem... É uma reserva que o Instagram tem. Fala, pô, já fez isso aqui, eu não vou deixar o cara fazer de novo. Tipo uma tagzinha que deixa assim no perfil ali. Isso. E para você conseguir retirar isso aí, todas as vezes que você notifica, eles já voltam dizendo, no passado aconteceu isso, então você tá banido. Você tá banido disso aí. Ah, mas consegue? Sim, judicialmente consegue voltar, desde que siga tudo de novo ali certinho, senão você vai cair outra vez. Então dá, mas aí tem um processo para ser feito. Isso. A gente vê muitos casos hoje em dia da galera perdendo Instagram, etc. Tem alguma forma de blindar isso? Alguma blindagem de perfil do Instagram ou blindar o canal do YouTube? Até porque tem muita gente que faz aquilo ali como um canal de aquisição, como monta a sua empresa ali, mas esquece de fazer, né? Principal registro, mas também a blindagem daquilo ali. Tem alguma forma de fazer isso hoje em dia, não? A empresa nossa, a Blinda Marcas, ela faz exatamente isso. A gente pega o perfil inicial da pessoa. Então, por exemplo, o Léo tem lá o perfil dele e ele fala, cara, não posso perder o meu perfil. Aí vai ter uma pessoa nossa acompanhando você o tempo todo. Você tá postando uma coisa errada, a gente tá falando, isso aqui que você postou, cuidado. E aí quando entra nas restrições, que antigamente o que acontecia? A gente ficava no escuro. Agora ficou mais fácil. Antes era muito mais difícil você saber se você estava no quê? No famoso shadow ban. Você não sabe. Por exemplo, o YouTube, você nunca sabe se você está no Shadowban, porque lá não tem uma flag, não tem um lugar que você vê. No Instagram agora tem. Se você acessar o seu Instagram agora, não tiver tudo verdinho lá, você já está no Shadowban. Ele fica laranja, ele fica lá, você não pode fazer live, você não sei o que e tal. Qual que é o próximo passo? Se você não consertar, é você perder o seu username, tudo. Você fica bloqueado, você fica banido ali. E aí não adianta, você pode criar outro, porque eles sabem qual Wi-Fi que você tá, eles sabem qual aparelho que você tá ligando e quais são os seus ativos ali. E muitas vezes a empresa, que é uma coisa também errada demais, muita gente fala, não, cria um fake aí pra você acompanhar não sei quem. Se você criar um fake hoje ali no seu ativo, esse fake vai derrubar, né, na verdade, o seu Instagram original. E por quê? E por que o mecanismo funciona dessa forma? E por que eles estão certos?
é como se fosse um relacionamento. Uma pessoa tá lá, ela tá casada, ela tem um relacionamento dela, aconteceu, tá namorando. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela termina um relacionamento? Ou ela sai apagando tudo, as fotos ali, entra num modo robô, também começa a apagar tudo. Ou o que que ela faz? Ela cria um novo perfil. E aí isso formou já para todos os algoritmos, quando uma pessoa cria um novo, o velho não existe mais. Ele não quer mais o velho. Então, tudo que ela posta aqui, o que tá no velho ali, ela pensa, não. Então, essa historinha de criar conta reserva é o que mais faz cair o Instagram. O que o cara quer ter conta reserva? Ele cria uma reserva, é como se fosse um habeas corpus preventivo. Não, ó, eu vou roubar ali, mas espera aí que eu já vou fazer o habeas corpus aqui. Porque se eu cair, eu tenho outra. Pelo amor de Deus, cara. Já sei que vai dar merda. Você já tá criando algo pro algoritmo derrubar mesmo. Então, essa história de criar conta reserva é aonde mais cai perfil. Porque ele entende que o novo, você tá querendo esquecer o passado. E se a conta for hackeada? Boa pergunta. Esses tempos tive um conhecido que teve, dono de agência também, teve a conta hackeada e, putz, o estrago foi grande. Tipo, eles entraram, fizeram um anúncio com um monte de cliente dele, tudo anúncio estrangeiro. A gente consegue reverter isso com algum tipo de processo? Sim. O que acontece com conta hackeada? As pessoas acreditam que a plataforma não tem responsabilidade. Ela tem. É igual banco. Você vai ouvir falar, o cara entrou na minha conta, ele fez. Então, existe duas maneiras aqui quando o cara vai hackear. A primeira, o cara foi muito inocente, ele clicou num link, aconteceu alguma coisa, ou ele falou, tô te mandando aí alguma coisa, me dá sua senha, enfim. Essa aí é a Clássico. que é O príncipe cara... nigeriano. O Júnior aí vai cair, né? Agora, o cara mais expert um pouco, ele não cai, mas ele esqueceu de ativar os 2 fatores dele, e aí realmente... cara da gringa lá, ou alguém mesmo, um menino lá de 16 anos, impune aí, tal, vai lá e entra e, faz um estrago na sua conta. A plataforma, ela é responsável porque ela tem que dar um nível de segurança para isso. O que geralmente a pessoa faz? O perfil dela é hackeado, ela vai lá, corre e abre outra, ela não tá nem aí, ela pensa que isso aí acabou. Então, assim... deu um problema desse, você tem que procurar, sim, um auxílio, até porque, muitas vezes, essa pessoa vai desconfiar de você. Aquele golpe mais comum, né? Você tá lá do nada no Instagram, quantos amigos meus que eu vejo lá anunciando MacBook e tal, tudo. Eu dou o print e falo, hackeou sua conta, né? Eu tenho o WhatsApp do cara, ele, sim. Ô, doutor, hackearam, cara, olha aí, o golpe tá dando. Eu falo, você já fez um boletim de ocorrência? Não. Eu falei, cara, corre lá, porque os seus amigos vão ser enganados. Tô lá do nada, o Léo, se ele subir lá um ano, tô vendendo meu MacBook aqui, o MacBook hoje, 20 mil, ele tá lá querendo 16 mil no dele. Eu falo, opa, o Léo, 16 mil, tá ok, acaba pagando. Paga 16 mil pro golpista e nem é o Léo que tá lá. Aconteceu com o Lucas aquela vez. Nossa, levaram uns 30k ali, venderam, porque confiaram, mas a gente seguiu esse procedimento, né? Foi feito boletim de ocorrência ali. Fez boletim de ocorrência, rapidão, a gente vai lá, notifica, e aí a plataforma, a partir do momento que você notifica ela, ela é responsável. Ali ela fica responsável. Se ela não tomar uma atitude, ela é responsável. Só que qual que é o erro também? Comum. Invadiu, o que faz? Vai lá, o cara, se ele tem um sócio ou ele tem uma esposa, né? O que ele faz? Vai lá e pede para denunciar o perfil. O que vai acontecer? O robô vai derrubar o seu Instagram. Você tá pedindo para denunciar? Ah, ó lá, denuncia, tal, tudo não. Você tem que chamar a plataforma e falar, ó, invadiram, volta para mim aqui o meu acesso. É isso que você tem que fazer. Tipo, esse é o caminho. Você não vai procurar o caminho mais torto. Não, gente, vai lá, denuncia o perfil, começa com aí até a meta vai ficar desconfiado. Aí será quem é quem ali? Tá. Pô, de fato, né? Todo mundo fala denuncia, você acaba se prejudicando mais ainda do que ajudando. E entrando nessa ainda, uma coisa que o pessoal, tipo assim, tem um erro muito comum, é o compartilhamento de senhas, que ainda tem agência, e aí eu quero falar direto pro dono de agência aqui para me escutar bem, para com essa história de pedir senha, de pedir perfil. Se existe um gerenciador hoje, se existe uma ferramenta, utilize essa ferramenta, porque se der algum problema e você tiver a senha do cliente, é você que vai responder. Porque
O cliente, ele compartilha muitas vezes porque ele não entende. E a pessoa fala, passa a senha aqui que eu já programo para você, que eu já faço. O que o algoritmo entende? Antiético também, né? Claro, não, mas muitas vezes essa pessoa dessa agência, ela não tá na má fé. Ela vê que o cara não vai dar conta de fazer alguma coisa, ela fala, me dá isso aqui que eu vou fazer para você. Só que esse cara tá lá em Dubai, o cliente dele, e ele tá aqui no Brasil. O algoritmo vê que tá acessando ao mesmo tempo. Ué, como que esse cara tá lá em Dubai e tá no Brasil ao mesmo tempo? Não tem jeito. E aí é a hora que ele trava. Ou ele derruba lá de Dubai ou derruba aqui do Brasil. E aí o que acontece? O cara vai ficar que nem um louco querendo voltar a conta dele e fica voltando. O que é o próximo passo que o Instagram faz? Derruba os dois aí. Acabou. Depois a gente vê o que é isso aí. Um dos dois foi invadido. Foi. A segurança mesmo. A segurança tira. É igual banco. Imagina, você tá lá no banco, tá o cara tentando acessar sua conta, tentando acessar, o banco vai lá, não, para aqui, vamos preservar o dinheiro dele aqui. Se um dia bater na porta, opa, a gente conseguiu segurar aqui. A mesma coisa é o Instagram, a mesma coisa é a rede social. Então, esse negócio de você pedir senha, compartilhar senha, é mesmo, e antigamente não tinha o que fazer, né? Ou quando a gente vê em evento também, a pessoa pega, tá no evento, quantas vezes já não vi isso aí? Tá lá no evento, ele pega o celular dele assim, ó, entrega na mão do rapaz que vai fazer os vídeos lá. Aí o cara, em vez de dar o celular dele lá pro cara fazer isso, ele fala, não, pega seu celular aí, já põe aí. Aí pega o Instagram dele, coloca no celular do outro, que pode ter 1001 coisa, fica lá e fala, mas depois é só deslogar. Mas não é, porque quando você coloca, você tá mais um ativo da conta ali. É a hora que o aplicativo também vem ali. Acabou, te derruba. Identifica. Caraca. Detalhezinho, mas... É besta, cara. E que faz pra caramba. E não é um detalhe muito difícil de você entender. Você tem coragem de pegar o aplicativo do Banco do Brasil e colocar no... Você não coloca, mas a sua rede social, que é onde você ganha dinheiro, você coloca. Você deixa ele aberto. Você passa por um garoto que você contratou não sei que dia lá, pro cara cuidar do seu marketing digital lá, ou seu primo que nem entende nada, você vai lá e deixa ele com o seu maior ativo hoje, né? Porque você não queria ter um Instagram aí que chega pra gente lá, cara com 3 milhões de seguidores e perdeu o Instagram pra uma bobeira dessa. Não, como de YouTube, teve recentemente um monte que perdeu o YouTube por causa de besteira. Ô, Cleiton, lá no começo a gente tava falando sobre registrar a marca, os caminhos que a pessoa deve seguir. Uma pessoa, um iniciante que não tem muito dinheiro para investir, qual que é o caminho desse cara? O que ele pode fazer para tentar um mínimo se prevenir? A gente sabe que se ele não tem a marca, ele não tem nada, mas ele também talvez não tenha muito dinheiro para investir. Ou existe uma maneira, dá para pagar parceladinho? Qual que seria o caminho para esse cara que não tem uma grana e tá querendo lançar um produto, lançar uma marca? O que eu sempre falo é o seguinte, existiu muito tempo no passado aquelas pessoas que rodam, até hoje um monte de plataforma aceita você colocar seu CPF lá e rodar com o CPF. E o que existe hoje no INPI? Existe um desconto muito grande para quem tem. A empresa é uma empresa microempreendedor ou ele é no CPF. Você pode pedir até no seu CPF. O desconto é muito maior. E a maioria das empresas hoje, ela parcela o pedido. Igual o nosso parcela em até 10 vezes no cartão, faz qualquer negócio lá para o cara poder estar ali com a marca. O que ele tem que pensar é que ele tem que fazer um mínimo e é muito barato. Hoje um registro de marca ele vai sair em média de uns R$2.000. Não passa disso. O cara fala assim, poxa, mas R$2.000 é muito caro. Mais caro ainda é você aí inventar de ter que... Então, pensa, se é 2.000 parcelado em 10 vezes de R$200. Cara, se o cara não tem nem R$200 para ele poder ali, ele não vai conseguir nem ter um contador para frente, ele não tem que ser empresário, ele tem que trabalhar para os outros mesmo. Ele tem que pensar isso. Você fala assim, mas eu tenho um sonho. Tá, então, quando você começar a ganhar, você pense nisso. Antes de você pensar o seguinte, não, eu vou fazer uma fachada. Tem fachada menos que R$2.000? Não vai ter. Não, eu vou fazer o meu flyer. Antigamente, você pagava um cara aí de 200, 300, você fazia. E tem mais um outro detalhe. Se você esse investimento que você faz, você não perde ele. Porque quando você for vender qualquer coisa, tá lá. Ele tem lá, é um documento que você tem, é como se fosse um CNPJ. Só que esse não tem custo mensal. O CNPJ você abriu, você tem que ter contador. Sim. Né? Então, assim,
Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Você fez o registro, você vai renovar depois de 10 anos ali. Claro que você tem que cuidar do registro, tem todo um acompanhamento, tem tudo isso. Mas se você, poxa, eu investi agora, eu não quero tocar isso aqui agora. Tá aí o caso que a gente deu do Semijoias. Tá lá o registro. Tá lá. Quando abrir a mão de novo agora, eu quero. Então, ok, mas já tem registro. Já tem uma loja verificada no Mercado Livre. Melhor do que o seu concorrente que está começando agora. Boa. Inclusive já veio gente tentando comprar. Tá, deixa lá. Por enquanto não, tá tranquilo. Vai que depois, né, a gente queira mexer. Isso daí era uma dúvida que eu tinha também. Se ter o registro da marca ali me ajuda numa venda dela lá na frente, num valuation, num act, isso daí. Porque eu acho que o investidor ele vai analisar, ou quem for comprar vai analisar. Pensar. Talvez não um pequeno negócio ali, mas... Vamos pensar. Quantos episódios? Não precisa chutar certo. Não. Já tem aqui do Ed. Inclusive, esse aqui é um episódio especial. É o episódio 100. Caralho, Episódio 100. Deu tudo certo, então, hein? Deu tudo certo. O pessoal que tá assistindo vai falar assim, poxa, eu patrocino isso aqui desde o 1 ou não? Desde quando? No 1 não, mas era lá dos primeiros. Lá de... E não foi combinado, né? Não tem nem como ser combinado. Não ia ter mesmo, porque casou a agenda, igual eu falei aqui. Então, episódio 100, para pensar um pouquinho. Você vai vender o seu podcast. Então, quem está assistindo, poxa, eu tenho um podcast, eu nem registrei. A gente tem um podcast registrado. Resolva Cast é o podcast da Resolva Marcas. O Edscast está lá e você vai vender. Qual que é a primeira pergunta que o investidor vai fazer para você? Ok, qual que é a sua audiência? Você fala, a audiência é boa, né? Sempre dá aqui, legal, tá bom. Quanto de ativo você tem aqui? Não, já fiz 100 episódios. Falou, oxa, negócio aqui, né? Quanto suou aqui para cá. E aí, você vai querer com o meu nome ou só com o meu know-how? Fala, como assim? Meu nome ou com o meu know-how? Você fala, porque com o meu nome aqui eu tô te vendendo, eu vou ter que parar, né? Tipo, eu vou ter que criar outro, vou ter que fazer, então eu vou te vender ele envelopado. O cara vai mandar para um advogado. Quando ele vê, vai olhar lá no NP, ué, mas esse cara nem tem marca. O que tá querendo vender para você o quê? Não, vamos registrar. Aqui ele não tem. Sim, o valuation seu aumenta muito quando você é dono mesmo. A gente tem um caso aqui, próximo aqui, ó, de Joinville, que é da Ecoville. A Ecoville, quando ela foi vendida à marca. O cara não quis nem saber de quantos caminhão tinha, quanto sei o quê. Era a marca que foi vendida. Ou você acha que quando compra uma Brahma, ou quando comprou, por exemplo, o Burger King, comprou, porque a operação hoje é de brasileiros, né, do Burger King. A pessoa nem sonha isso, mas é. Eles compram o ativo Burger King, não tá comprando todas as máquinas de fritar, tudo isso aí. É a marca. Se não tem o registro, o que ele vai ter? Nada. Então o valuation aumenta e aumenta muito, não é pouco, não. Porque tem a segurança do cara ter ali mesmo o registro, né? Ele tem um documento formal. E o que o pessoal... Também uma coisa legal da gente trazer que o pessoal esquece muito. Hoje está nessa modinha aí de blockchain, registro na internet, registro de cartório, não existe nada disso. O NPI é uma autarquia federal, é ela que deposita e cuida dos registros. E não existe, nem tem como existir nada lá dentro do NPI de falcatrua, de nada disso, porque as marcas, existem marcas que são maiores que o país, cara. O Facebook, por exemplo, você acha que o tamanho daquilo, quantas marcas eles não têm depositado ali, então é um monte de advogado, um monte de gente olhando tudo aquilo ali, então não existe mesmo, ou alguém falar, eu tenho um amigo meu lá dentro, alguma coisa, não, porque é todo um processo que tem que seguir, é igual como se fosse uma escritura que você vai receber lá, então vai olhar, a escritura de um terreno, de alguma coisa, tá lá passível de erro? Sim, que o NPI erra bastante, só que é um documento oficial do governo que ele vai te conceder a marca. Você não tem lá um papelzinho de qualquer empresa aí, não. É uma autarquia federal que te dá o... E quando o nome da empresa é um sobrenome? Tipo, porque, sobrenome é um negócio, sei lá, o Wizard. Aí o dono da Wizard depois vendeu a Wizard e, sei lá, acho que ele virou sócio da WhatsApp. Como que funciona isso? É um sobrenome, é algo meio que... Vamos trazer alguns cases para ficar mais fácil para sua audiência. Ricardo Almeida. O que você lembra quando eu falo Ricardo Almeida? De grife. Grife, uma loja de roupa masculina, Ricardo Almeida. Mas existe o Ricardo Almeida, jogador de futebol. E ele é cliente do nosso escritório.
Ele pode montar uma loja de roupa num shopping e colocar o nome de Ricardo Almeida? Não. E qual que é a diferença, e é o que eu falo, a marca mais forte, não só a categoria, a marca mais forte é mesmo um sobrenome, um nome, Calvin Klein. Então, quando você vê, a proteção, ela goza de um efeito maior. Kleisler é uma marca registrada. Esse nome meu aqui, apesar, né, de não ser fácil a pessoa copiar, existe outros Kleisler. E existe Kleisler fazendo direito também. Então, eu me preocupei em transformar esse meu nome como marca. Quando você tem um nome como marca, você tem que autorizar o uso dele como marca. Então, é por isso que é o Wizard, que é lá do Carlos Wizard, quando ele vende como se ele vendesse o sobrenome junto. Porque tem uma autorização no NPI que você deixa o seu nome como marca. É diferente, por exemplo, Xuxa Meneghel, ela vai lá e coloca o nome dela, Xuxa, como marca, mas é um apelido. Agora, quando você usa mesmo o seu sobrenome, ou usa um nome, existe o Xuxa da natação, é natação que era, Sim, né? O sim, Xuxa, natação. Fernando Scherer, né? Fernando Scherer. Então, acaba que quando você tem o seu nome como marca, você cede o uso do seu nome para terceiro, para investidor, para tudo isso. Então, Interessante. E uma coisa que eu já vi muito também, e eu queria saber se o procedimento é o mesmo, tem gente que às vezes registra, né, o nome, etc. Mas dá para registrar outras coisas também, como algum slogan ou algum movimento que a pessoa faz. É o mesmo procedimento? Eu já vi gente discutir isso. Às vezes um criador de conteúdo que ele faz... Ele tem um formato de conteúdo que ele grava e ele registrou, sei lá, aquele formato ali. E daí se alguém for copiar ele, pode tirar fora? A gente é muito procurado por isso no escritório, né? E não é à toa que a gente tem hoje os maiores influencers junto com a gente. Por quê? Porque eles batem na porta geralmente para isso. Cleiser, eu criei uma trend, eu criei uma coisa nova, os caras estão me copiando. Cara, como que a gente pode fazer? Aí um exemplo clássico que eu dou é do Big Brother. Existe outro programa igual ao Big Brother? Tentou, Silvio Santos, mas tomou um processo na ferrado. mesma hora. Segundo, por que que você acredita que a Globo, poderosíssima daquele tanto, paga até hoje a Endemol? Porque ela é detentora dos direitos daquele formato de programa. Por que que você acha que o Silvio Santos pagou o Chaves aquele tempo todo? Porque eles são detentores daquele programa. Por que que uma novela é vendida fora e passa? E aí agora vamos trazer para a nova mídia. O cara cria um Reels, ele faz todo um cenário, ele faz todo um modo dele ali de se comunicar, de tudo. Vem um outro, rostinho mais bonito, olha lá e fala, a mesma copy, a mesma coisa. Eu tive um caso no escritório recente, que até a camiseta o cara usou igual. Ele foi lá, colocou uma camiseta polo e gravou de frente para a câmera e passava as legendas aqui, tudo certinho. A mesma cópia, a mesma legenda, só que só o rosto que era diferente. Então isso você sim consegue, porque é uma extensão da obra. Então isso independe de registro. Independe de registro. É isso que eu ia perguntar. Você não precisa registrar antes isso. Você só consegue comprovar judicialmente que você Foi você que criou, igual um quadro. Ah, mas um quadro a pessoa registra. Sim, você pode registrar na Belas Artes, tudo isso aí, que é o recomendado. Você registrar igual um livro. Você leva ele a registro, tudo isso. Você leva para poder tornar ele público. Ó, para um terceiro não vir falar, não, foi eu que fiz, tal, para você ter uma anterioridade. Só que a legislação mudou. E em 2024 para cá, o NPI agora aceita slogan como marca. Antigamente não aceitava. Você não poderia registrar, você não podia, na verdade, registrar termos de propaganda. Agora você pode. Então, a gente está levando a registro também slogan. Essa questão de slogan, você falou de uma obra e também de um livro. Como assim, tem como explicar essa questão de ir a público, né? Isso ser público já, ele já conta como registro, não conta, ou enquanto o registro sai? Pegando só exatamente isso. Por exemplo, tem um livro muito famoso, mas muito, sei lá, já um best-seller. E você cria um infoproduto em cima do ensinamento desse livro. Você também pode ser
tomar algum processo por isso? O liame é muito curto e aí a gente tem que estudar o que está acontecendo. Então vamos pensar assim, existe, e aí quando a gente fala, né? Infelizmente tem que falar alguns termos jurídicos, o homem médio. A pessoa que não estudou muito tal assunto, ele é inteligente num assunto, você concorda comigo que um cara que é inteligentíssimo em mecânica de Fórmula 1 é diferente de um cara que é de mecânica de trator. Os dois entendem de mecânica, mas cada um entende de uma coisa. O que acontece? Esse cara vai lá, ele leu aquele livro, ele entende e ele pensa assim, eu posso fazer isso. Aí existe o domínio público. Então tem várias obras que já entrou em domínio público. E aí esses dias agora, até estava muito assim falando, o Mickey. O primeiro Mickey entrou em domínio público, não o atual. O atual não ainda, porque a Disney vai renovando. Então, isso é um terreno perigosíssimo. Quantas vezes a gente já não viu aí infoprodutores, vai lá, tipo assim, La Casa de Papel e tá igualzinho lá, coloca lá tudo aquilo, tá ferindo direitos, assim, conexos, que a gente fala, vários e vários. Ou coloca as duas pílulas lá dos caras. Então, assim, várias vezes, quando chega, você fala, cara, não pode fazer isso aí, você vai tomar um processo. E voltando pro livro, você pode sim usar trechos, né? Porque trechos de vários e vários livros, você não pode fazer. Eu vou fazer agora aqui um curso só para tal assunto que é de tal livro que está na moda agora. Não, você vai sim, porque você vai parafrasear o livro e aí você vai ser colocado na janela de plágio, que é uma outra janela, que independe também de registro, tudo isso. Você está copiando, você está modelando. Por isso que não pode ter peça de teatro, né, sem os direitos autorais cedidos. Por exemplo, Ney Matogrosso fez um filme, tá aí estourando para tudo quanto é lado. Agora, a gente tá aqui em setembro, tá tendo em cartaz a peça lá do Ney Matogrosso. Se você vai lá na Simpla, tá dizendo, o cantor não faz parte, o cantor Ney Matogrosso não vai se apresentar, porque parece tanto, só que ele cedeu os direitos. Para poder fazer a peça. Aí a pessoa acha que ela vai poder fazer a peça lá do filme, né? Não vai. E sempre vai ter um desavisado que vai achar que é a show dele. E o marketing digital, ele esbarra nessa barreira. Ele acredita que ele pode tudo. Só porque ele tá lá no digital, ele pode pegar a câmera dele e sair gravando, sair fazendo tal. E geralmente não acontece. Quando acontece é quando procura a gente, né? Geralmente os caras fazem e não acontece. Aí quando o cara é visto, ele começa a crescer, ele começa muito aí que ele vai querer arrumar a casa. Tem uma expressão que eu gosto muito quando eu estou em palestra, eu sempre pergunto, eu não lembro se eu fiz isso na versão passada, mas eu viro para a audiência e pergunto para ela assim, pessoal, já escutaram aí a expressão, eu vou produzir tal, tudo eu vou fazer, eu vou trocar o carro com o pneu andando. Eu vou trocar o pneu com o carro andando. Já viu isso, né? Vou trocar o pneu com o carro andando. O pessoal fala muito isso aí, né? Não fala? Sim. Mas você já viu? Não. Alguém fazer isso? Não. Então não existe, você tem que consertar, você tem que vir ali antes mesmo para poder estar dizendo, não vem. E aí tem uma outra, fala, não, primeiro progresso, depois ordem, né? Faz primeiro progresso, depois ordem. Aí tá na bandeira lá, ordem, progresso. Mas na verdade, é muito melhor você estar em ordem e depois você ter progresso ali. Então, você tem que ter um mínimo de cuidado, um mínimo de, poxa, eu vou fazer isso aqui. Então, é mais fácil você errar muito. Você pega, eu não sei por que tem gente que quer piratear coisa, tipo assim, piratear uma coisa pequena, simples. Cara, já vai fazer o grandão logo, porque vai chegar a conta igual. Vai chegar a conta. Do pequeno chega mais rápido que do grande. Porque o cara se sente mais incomodado. Muitas vezes, por exemplo, a Coca-Cola vai achar que é um parceiro ainda. Até descobrir o que vai acontecer ali, vai demorar muito. Agora, o cara que está na dor, seu concorrente, ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe, ele está numa dor latente ali, ele vai querer te impedir. Sim. Agora há pouco, você comentou que você cuida de grandes influencers aí. Eu conheço alguns, Fint, Barone, Riezer... Tem o pessoal da Panda Video. Pô, tem um monte dos gigantes do mercado aí. E eu queria pegar, por exemplo, o próprio Barone, que ele faz, um monte de vídeo de review. E, cara,
ele é copiado pra cacete. Eu queria saber um pouco de bastidor. Cara, como que é? Porque assim, vocês vão ter que ficar derrubando vídeo o dia inteiro, porque, cara, você abre... É um trabalho hercúleo. O Baroni, mesmo, pelo tamanho da mídia dele, né? Então, assim, inclusive, ele já foi a público várias vezes, né? Poxa, muito chateado. Sim. E aí as pessoas falam, mas tem o Brand Proct lá da própria plataforma. Ela tem, sim, ela ajuda, mas é notificação atrás de notificação. Quanto maior o cara, mais copiado ele é. Você citou aí, Finch, a mesma coisa, acontece muito com ele. O Rieser também. Acontece muito das pessoas copiarem eles bastante, e aí é trabalho mesmo de formiguinha. É notificação atrás de notificação, indo atrás, vendo quem que é, o que tá fazendo, e aquilo que a gente colocou assim, bem no início ali. Muitas vezes o cara fala, poxa, já tem uma equipe jurídica que tá ali batendo duro, tá não sei o que, eu vou parar porque eu vou acabar perdendo. E não é isso, não é só copiar. O problema é quando pega a imagem desses influencers e roda golpe ainda. Essa que é a maior dor. E a plataforma não faz nada para impedir. Então, hoje ficou muito fácil você ter um gateway. Assim? N casos. Que a gente precisou ir para... Baroni, eu vi uma declaração teve dele que lançou um e-commerce uma época, alguma coisa assim. Isso, a gente teve que ir mesmo para processo criminal, tudo isso, para poder impedir plataformas. Então, o que acontece? Eu não vou citar o nome, mas existem as plataformas grandes aí do mercado. Essas dificilmente vai deixar rodar alguma coisa. Mas hoje, para você ter um gateway, para você ter algum meio de pagamento na internet, ficou muito fácil. E aí, com isso, os golpistas vão lá, aí esse saque D+1, D não sei o quê, ele roda ali uma imagem, você notifica a plataforma está ganhando junto, acaba deixando. Só que hoje... O que a justiça entende? Que se você notificou a plataforma e ela não fez nada, ela que vai ser responsável junto ali. Então, esse golpe que tem dos Correios aí, né? Que tá lá, o cara vai, manda lá um SMS, cai ali, geralmente vai pagar no XYZ Pay, não sei o que e tal. E aí o idoso ou uma pessoa que não entende muito, ele acaba pagando. E não só o idoso, mas uma pessoa que não tá, assim, não desconfia, vê que é tudo certinho. Teve agora um caso recente de PVA que jogava pro site igual, idêntico da prefeitura. E o cara caía no golpe. Ele achando que ele tava pagando o IPVA dele lá, e ele chega lá um boleto, PVA com 60% de desconto, né? Juro e multa, tudo, você acaba pagando. Você olha aqui e fala, ainda bem que a prefeitura tá me ajudando agora aqui. Aí ele vai lá e cai no golpe, lá. Então tem muito. E o trabalho é esse mesmo. Não existe mágica, não existe, ele tem um sistema. Não, é trabalho, vambora, é notificar, é fazer engenharia reversa, entender o que é que está acontecendo para poder... Existe um caminho do usuário... O Fernando tá vendo lá. O Fernando, trabalha com internet. Ele viu um vídeo do Baroni, ele olhou um link ali... zeoreia.com, ele sabe que não é o Baroni. Existe um caminho para fazer essa denúncia que ajude a derrubar esse perfil? Você fala o próprio usuário? Eu tô vendo, eu não tenho nada a ver com a situação, só que eu sei que é um golpe. Quando você já tentou denunciar alguma coisa? Já, só mais aquela denúncia básica de 3 pontinhos. E aconteceu alguma coisa? Não sei. Não acontece. Exatamente por isso que eu perguntei. Eu vou te falar por que não acontece. Quando você denuncia ali, você é 2, 3, sua família vai ser uns 5. O vídeo tem 5 milhões, 10 milhões de views, lá tá escaladíssimo. Então, isso é muito pouco perto do monte de gente que tá curtindo, tá encaminhando, tá não sei o quê. Então, o algoritmo olha aquilo e fala, não, isso aqui não é real, não. Aí ele volta, esse vídeo não infringe e tal. Porque não existe humano por trás disso. Não tem. É o próprio robô, e aí é uma coisa que eu bato muito, essa inteligência artificial. Lógico que você tem que usar ela, né? Porque não existe, vou até fazer uma pergunta para você, você vai ver que você vai cair nessa, não tem como não cair. Só que hoje muita empresa que não é tão escalada, você pega a meta, você imagina quantos milhões de mensagens por minuto ela não recebe. É lógico que ela tem que pôr uma IA para poder estar resolvendo. E aí é onde ela erra. Ela erra nisso aí. Mas voltando de IA, uma coisa que eu sempre gosto de falar muito é o seguinte: quem que é o seu melhor amigo
hoje, uma pessoa que você se considera, fala, esse cara é meu amigo mesmo. Leonardo Junks. Tá, qual que é o telefone dele completo, do DDD até o final? Não sei de ninguém. Ele é seu amigo, você liga direto pra ele, você fala, mas antigamente você sabia. tudo. Hoje, por que que você não sabe mais? Você não sabe nem o aniversário dele. Você sabe o dia do aniversário? Você fica esperando o dia que as pessoas postarem lá que é o Que é aniversário verdade, dele. não, cara. Você vai lá, Ninguém, cara. você vai lá e cumprimenta ele. Ô, Léo, parabéns, seu aniversário. Se ele não postar, você nem lembra mais. Antigamente, uma agendinha que você colocava, ó, aniversário do Léo, hein? 3 dias antes eu vou lá comprar, tal. Então, hoje não. Você pega o seu telefone e você liga. Tem gente que não sabe nem o telefone da mãe, nem do pai mais, que tá lá, papai. Se o seu pai trocar o telefone, você não decora mais. Você só grava ele ali e acabou. Então, a inteligência artificial vai tirar isso mesmo. Então, vai ter coisa que você não vai fazer mais. Tipo assim, por exemplo, roteiro. Quantas pessoas não estão... Ah, faz um roteiro para mim ali. Ela vem, faz. Depois você faz uma revisão, você tá tranquilo. Atendimento cada vez mais vai ser mais robotizado e aí é onde as empresas vão perder muito porque ela tá achando que ela tem que pôr robô em tudo. Só que ela é pequenininha, poxa. Um cara que atende 20 chamadas por dia, ele precisa pôr um robô para atender? E ele quer pôr. E ele acha que tá na moda. E vamos pôr IA. Yeah. Ele vai perder tudo lá, porque a IA vai responder tudo errado. A IA dessas big é muito treinada. Ela é muito treinada. Você até pensa que você tá Muito falando com o humano. investimento, é muita tecnologia. Tempo também. Tempo, né? Já tem. Porque o pessoal tá falando de IA hoje, mas IA há quantos anos o Christian, que é cliente nosso, Christian Barbosa, não fala de IA? Pedro Daniel, que é cliente nosso, também lá falando de IA. Há quantos anos o Pedro Daniel? Lá de São Paulo, né? É, o Pedro Daniel tá lá. antigas. Pô, Pedro, tu fala, cara, desde a época da pandemia, o Pedro já tá lá, né? Batalhando, falando de IA, e o pessoal tá agora, IA, tal, né? Então, assim, a IA veio para ficar, claro, não tem porquê, mas tem coisas que ainda você tem que ter um cuidado e as plataformas, infelizmente, não. Agora, quando a gente denuncia para essas outras plataformas, que é plataforma de quintal, que a gente fala, o cara criou lá só para dar golpe, porque tem umas que só criou para dar golpe mesmo, o cara fala, esse aqui nem adianta você querer vir rodar a trem errado aqui, porque os caras vão notificar e vai cair, né? Tipo, e vai cair mesmo, não tem como. Quando a gente registra a marca, essas informações são todas públicas? Assim? Totalmente pública. Não existe registro de marca. Isso é muito legal, essa pergunta que você fez. Não existe registro de marca secreto. O pessoal acha que eu registrei minha marca, ela não está pública. A partir do momento que você registra, você deu publicidade nela. O que existe é uma janela de tempo que o INPI briga muito, no máximo em 15, 20 dias, porque toda terça-feira sai publicação na revista do NPI. Antigamente era uma revista, hoje chama revista, o nome é esse, mas é digital. Então, se você acessou lá o site do NPI, você consegue consultar para ver se realmente essa marca está depositada, não está depositada, e foi. Então, ela é pública, não existe segredo. E aí tem um monte de cara que quer dar golpe, que fala, não, a minha já está. Ou empresas que falam para você que já registrou. Não fez nada, ela só pegou o seu dinheiro. E a partir dessa revista que aquele monte de gente liga pra gente... É a partir disso aí que aí existe um outro golpe. Quando você não tá, você vai lá fazer sozinho, o cara vem te empurrando um monte de coisa, falando que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e na verdade você não tem que fazer nada. E aí, falando em marca, uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: você sabia que você pode defender um processo trabalhista? Por exemplo, se tiver hoje um funcionário seu entrou contra você ali, você chega, o que acontece quando um funcionário desse entra com você na Justiça do Trabalho contra você? Geralmente perde. Além de você perder, né? Mas geralmente... Não, se você tiver tudo certo, você vai ganhar. Mas o cara chegou lá com papel, chegou um oficial de justiça lá pra você, aqui, ó. Toma isso aqui. O que você faz? Primeira coisa. Atrás de um advogado. Pronto. Exato. E se eu te falar que você não precisa de advogado para você se defender na Justiça do Trabalho? Pequenas causas? Não, na primeira instância. Você não precisa de advogado. Você pode ir lá sozinho. Quem que é o louco que vai? Agora, para registrar a marca, ele vai sozinho. Ele acha que é a mesma coisa. Mas é muito comum isso, hoje em dia, a galera fazer sozinho isso? O registro de marca? É O cara YouTube, vai bota lá no YouTube um passo a passo. Que eu tenho um vídeo no YouTube que eu coloco lá assim, passo a passo de registro de marca. A primeira coisa que eu falo, não faça isso. Não existe, você não vai conseguir
fazer sozinho o registro de marca. Você pode até conseguir pedir o registro. Só que a partir do momento que você bate no órgão federal e coloca lá o seu registro de marca, vamos pensar, é disquete, você nunca pediu, você nunca fez uma pesquisa nem nada e já existe outro. Você vai lá, você está dando publicidade para N outras empresas que têm vir atrás de você. O que eu sempre falo do registro de marca também, que eu gosto de comparar, é a vigilância sanitária. O cara vai abrir uma lanchonete, o que ele faz? Ele abre a lanchonete primeiro, ele bate lá na vigilância sanitária? Não. Se é uma empresa grande, a primeira coisa, ele vai lá, né? Fala, ó, vou precisar abrir uma franquia, tal, esse aqui dá. Não, agora o cara tá começando, ele vai lá, aluga o ponto primeiro, ele vai indo, tal. O cara, aí você acha que sozinho ele vai lá na vigilância, ele sozinho, fala, não, aqui, ó, eu já pintei, toma aqui meu projeto aqui, vai lá fiscalizar. É isso que o cara faz. Ele pega a marca dele, deposita sozinho no NPI e fala, fiscaliza aí pra mim. Só que ele nem sabe fazer. Ele viu um passo a passo lá que muda. A legislação do NPI muda a todo tempo. Inclusive mudou agora tudo. Até a classificação, tudo. Sem contar que várias... Você acha que existia podcast até 4, 5 anos atrás? Não tinha essa classificação. Hoje tem. Aí o cara coloca lá transmissões de áudio, não sei o que lá. Tal. Tá tudo errado, moço. Não é podcast. Não é podcast. Não é videocast. E o cara protege errado. Você fez uma comparação muito, muito legal essa. O cara pequeno, ele não vai registrar, né? O cara grande, antes de fazer qualquer coisa, na empresa grande, já vai fazer isso, né? E o pequeno, ele não passa nem pela cabeça dele, porque às vezes é muito distante, ou quer fazer sozinho, ou acha que é muito caro, e não é, né? Ou acha que é complicado. Sim. Eu sempre falo assim, é melhor você não fazer, é melhor você não ir lá fazer, do que fazer errado. Você vai fazer errado. Então, assim, você vai lá depositar um pedido, você pode perder o seu direito, porque você já fez... tem vezes que a gente tem que consertar um erro que não tem como consertar. Os caras falam, cara, mas você já foi lá, você já fez errado. Você já pediu, o cara não estava nem sabendo que você existe. Você foi lá e bateu na porta do cara e falou, tá aqui a minha marca. Agora. E aí já começou tudo, já veio a notificação de lá para cá... Já viram uma bagunça que você deu publicidade numa coisa. E cuidado, ter muito cuidado com essas empresas que só querem registrar a todo custo. Se a marca não dá para registrar, não tem que registrar. Você tem que mudar o nome. Ou conviver na surdina ali esperando, né? Criar uma nova marca para você fazer uma transição. Então, quando você vê essas marcas grandes que fazem isso, e tem N exemplos... A banda mesmo, J Quest. Você sabe como que ela chamava antes? J Quest, né? J Quest. O que aconteceu? Veio lá o desenho animado e falou, aqui não. Mudaram e pronto, acabou. E J Quest tá aí, né? Acabou. Vários cases que tem sobre isso. Ou também aproveitamento parasitário, que a gente fala, né? Tava lá a fadinha do skate, ficou famosa, aí o cara vai lá e registra. Fala, poxa... Assim, a menina, a marca é dela, cara, não adianta, o cara não vai conseguir fazer dessa forma. Não é porque ela perdeu um lapso pequeno de tempo. A justiça vai sim dar pra pessoa que tá ali. Antes. Claro, que ela tava antes e é ela, né? Quem que é essa fadinha do skate, cara? Quer pôr uma... Roberto Cruz. 35 anos. Ô, Cleiser, e assim, e se a gente for lá, por exemplo, registramos o Adscast, um podcast, quando a gente vai registrar, a gente tem que pôr o que é esse produto. E aí, no meio do caminho, a gente começou a vender camiseta do Adscast, e aí o podcast acabou, só que a marca de roupa virou e a gente tem o Adscast loja de roupa. Eu tenho que fazer um registro novo, uma atualização... Vamos lá, tem gente que chega assim pra mim e fala assim, eu quero registrar em tudo. Eu falo, você fabrica helicóptero? Ele sempre tem um na ponta da língua, né? Não, porque sempre tem o Jiraiya, sempre vai aparecer alguém pedindo alguma coisa. Tem outros que chegam no escritório da gente e falam assim, não importa o dinheiro, eu quero em todas as classes. Aí eu falo, certo, mas você vai fazer o uso da marca em todas as classes? Sim. Eu falo, tá. Então vamos lá, você tem fertilizante, adubo dessa marca? É disquete, adubo? Cara, não. Eu falei, então, calma. E aí um exemplo que eu dou é Globo. Quando eu falo Globo para você, a Globo tem uma marca que não é dela e é famosíssima. Você sabe qual? Biscoito Globo não é da Globo. Pô, é verdade. É do Rio, já é famosíssimo. Foram lá, registraram o Biscoito Globo e tá tudo bem. Outra marca, a gente falou aqui no começo, Sandal. Sandal tem suplementos, que é
uma outra classe. Tem sandal bicicleta, que também tá tudo certo. E tem sandal protetor solar. Então, cada um tá numa classe. Agora, Edscast, eu quero vender camiseta, vestuário, não é a mesma classe de podcast. Você tem que ir lá e registrar. Você não pode deixar isso. Ah, mas, poxa, aí outra pessoa pode ir lá e registrar. Sim, se outro cara quiser vender com seu nome Edscast e falar que não tem nada a ver, que não é de podcast, que é a marca. Mas que é um ele tem, registro acabou. novo ou a gente registro atualiza? novo. Não existe atualização de registro de marca, é outro mito. Não existe. O registro de marca, ele é como se fosse uma escritura, a partir do momento que você coloca, é aquilo ali. Então, por isso que muita gente também erra demais quando vai pedir sozinho, que ele acha que tem jeito de consertar no meio do caminho. Não tem. Não tem. Por que que não tem? Primeiro, que o governo ganha dinheiro com o quê? Impostos e taxas. O NPI cobra taxas. Então, tudo que você vai fazer, você tem que pagar uma taxa. Lá não existe nada de graça no NPI. Tudo que você vai depositar, você tem que pagar uma taxa. Quando você deposita o seu pedido, ele vai passar pelo examinador, vai olhar tudo o que precisa lá. Não existe corrigir o pedido. Nem no meio do caminho, nem depois. Aí você recebe um certificado daquilo que você pediu. Então, vamos trazer a Coca-Cola. Ela já fez rebrand da marca dela? Já? Não o nome, mas a marca, tudo. Quando você vê agora o Itaú, que fez um rebrand, você viu que todas as lojas começou a mudar, todas as lojas, todos os bancos, né, todas as fachadas, tudo muda. Lá no NPI ele tem que pedir tudo de novo. Então, uma coisa que eu falo pro pequeno é assim, você sabe quanto custa um rebrand? Uma coisa é o que você vai pagar pra agência, que você tá achando massa, o publicitário falou pra você, muda! Agora não é verde mais, vamos pro azul, puxa essa coisinha aqui. Tudo que você tem de ativo de marca, se você tem 5 lá, 5 pedidos, você vai ter que fazer os 5 de novo. Porque vai ter que passar de novo pelo examinador. Porque talvez a letra que você colocou tá batendo com outra letra ali. Tá batendo. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer, tipo assim, um pedido novo pro NPI ir lá e analisar. Ah, realmente. Igual você tá aí com a Kátia aí no seu... Aí o cara pega e coloca lá, bate. Igualzinho tá ali. E é uma empresa de baterias. Pois bate e tá igualzinho o símbolo da Kátia. O que vai acontecer? Ela vai notificar e aí vai falar, não, eu não quero, porque tá parecido comigo aqui agora. Só que você já usava ela, você não tinha problema nenhum da outra lá. Então tem que fazer um estudo para poder estar depositando de novo. O pedido de registro ele não se conserta. Se ele for indeferido, cabe um recurso, que você vai ter que pagar. E uma outra coisa também que o pessoal erra demais da conta. Ele vai lá e pede sozinho e fala assim, vou tentar a sorte. Se der, né? Se não der, eu pago o advogado para fazer o recurso. Só que o recurso é muito mais caro que o pedido. Fora o tempo que o cara pede. E tem vezes que não tem como consertar, porque ele já fez tudo errado. Ele já fez a cagada. Aí vai ter que fazer um novo, vai recorrer dessa e vai ter que fazer um novo. Ele vai gastar 4, 5 vezes mais caro. Pô, e quando exatamente nesse detalhe a gente faz uma logo, mas, pô, tentamos entender ali, só que tinha uma curvinha. Igual você falou que o Resolvo, acho que seu irmão que criou, não tem uma história dessa? Ele falou até... isso aí. Dentro do logotipo da Resolva Marcas tem um cérebro. E aí esse cérebro tem 5 pontas. Então a pessoa pensa, 5 de 5 estrelas, tudo. Mas lá dentro, meu irmão, dentro do que tem o cérebro ali, tem um S, tem o W, tem o L, tem o B, o L de Laura, tem o B de Brenda, tem o S até de Silva, tem o W de Willon, tem um K lá dentro. Então tem várias coisas que se a pessoa copiar aquele cérebro ali, a gente consegue. Ele tem 3 pontas assim embaixo, ó, que é Cleisler, Laura e Brenda. Então ele tem ali como eu defender terceiro de falar, então me explica aí como é que você criou esse cérebro aí. Que você tá falando que não, que é igualzinho, que tem tudo igual. Não, foi desenhado, foi na mão. Fez na mão, então também gosta de proteção. Não é que tem lá um desenho qualquer. E aí tá em moda aí, os caras achar que vai fazer no chat GPT lá, vai poder fazer. E o próprio termo do chat GTP, de todas essas IAs, dizem, os produtos que a gente gera não são passíveis de registro. Porque ele não gera só para você, ele gera para vários ali. Então não é uma criação
Realmente não é. Ah, mas eu fiz um prompt, nunca sai igual. Não sai porque você acha que não tá igual. Você tá fazendo vários e vários pra... E você sabe, você detecta quando... Ainda consegue, né? Detectar, daqui a pouco não vai conseguir mais. Mas enquanto isso não chega, as plataformas igual quando você cria um design no Canva, né? Eu ia perguntar exatamente isso, tipo, com uma fonte aberta, ou o áudio também, às vezes tem um áudio, como é que fala? É aberto, que ele não tem... Não falo nem em áudio, a gente vai entrar numa outra que você falou que ia dar até um outro podcast aqui. As fontes, elas não são passíveis de registro. Por exemplo, a Times New Roman, se você colocar, e aí tem um monte de cara de agência que acha que ele pode pegar aquela fonte e colocar numa marca. Se ele colocar lá, o dono da Times New Roman, que é, por exemplo, uma empresa que criou e vendeu para a Microsoft poder usar, aquela fonte tem direito autoral. E o cara criou um logotipo achando que poderia usar lá. Caraca. É outro BO que dá direto. Porque nos áudios... Teve até um episódio com a gente, eu esqueci de falar disso. Existe essas intro que é gratuito, isso aqui, o cara botou lá pra rodar, e aí o nosso editor falou, cara, eu vou fazer uma intro teste aqui pra vocês verem se vocês vão gostar. E aí teve um episódio que ele colocou essa intro. E na época esse áudio era gratuito, era livre, free, não lembro o nome lá. Semana passada, acho que esse vídeo caiu a monetização dele porque o áudio, o cara pediu direitos autorais em cima do áudio. Sorte que, tipo, a gente não deu muita ideia e acabou não indo pra frente, senão todos os nossos episódios iam cair por causa de 10 segundos de áudio. E cai. Porque, assim, é um cuidado que as pessoas não têm hoje. E, igual acontece muito no Instagram. O cara coloca lá, daqui a pouco o vídeo dele tá mudo. E aí até o que ele falou acabou. Ele perdeu o vídeo. Porque o áudio de fundo tinha direito autoral. E aí o Instagram não tem como só tirar o áudio de fundo. Quando você sobe no Instagram, você sobe os dois. Sobe a musiquinha de fundo, mas o cara. Então se ele fez um vídeo, tá lá todo lá falando, vai cair tudo, vai ficar sem áudio o vídeo. Caraca. Que aula, hein? Nossa. eu tô aqui, eu fico pensando que tipo, eu tenho um conhecimento, né, de marca, mas assim, é muito pouco. E eu fico aqui ouvindo, cara, olha o tanto de bagagem que a gente pega aqui, né? De coisa que a gente pode estar desenvolvendo depois, de ideias, cara. É muita coisa. E o tanto que a gente pode estar errando de besteira. Imagina a galera em casa, né? Um grande mito é caro. Porra, caro é depois ter que voltar, entrar na justiça. Porque igual você falou, porra, você paga parceladinho, vai lá, registra a marca, vai que vale a pena. Vale a pena, é um caminho que no final das contas sai barato. É o exemplo que eu dou. Pensa no CNPJ. É caro para abrir? Antigamente ninguém abria CNPJ. Quando vem a conta, vem com imposto, vem com tudo isso e tal. O cara fala, poxa, que besteira que eu fiz. Poderia ter recolhido, poderia ter feito certo lá tal. A mesma coisa o cara que tenta, não, vou contratar tudo PJ, vou contratar de qualquer jeito aqui. Uma hora a conta vem. E ela vem alta. Aí o cara tá lá, poxa, ele tá criando um passivo desnecessário. Tipo assim, se ele já faz ali, ele já tem um ativo. Essa que é a diferença. Quando ele não registra, ele tem um passivo. Ele tá lá, puxa, qualquer hora ali, ai meu Deus do céu, eu vou perder minha marca, eu vou não sei o quê. Quando ele registra, ele tem um ativo. É um ativo financeiro que ele tem ali, que ele pode vender, que ele pode trocar, que ele pode ceder, que ele pode licenciar, que é até uma outra vez que ele pode vir aqui falar de franquear, ele pode fazer franquia do negócio dele, pode licenciar, ele pode abrir um mar de oportunidade pro cara gigante por ele ter a marca dele. Então, pra você que tá assistindo, a gente cria vergonha na cara e liga pro Cleiser, manda uma mensagem lá pra Resolva e resolve logo a sua vida, porque cria vergonha na cara. Porque eu te garanto, receber um e-mailzinho ali extrajudicial não é gostoso. Não. Experiência. Gostoso é receber a carta, né? Que eu recebi uma cartona aqui do registro, do pedido, deferido. Isso é legal. Isso e daí, bom. quando você tem aquela sensação, pô, você tá registrado, agora a marca é sua, é meu. Ah, cara, isso é um tesão do caralho. Isso é muito bom. Cleiser, como é que faz pra a galera agora te conhecer, né? Ou conhecer um pouco mais, ou quer registrar, ou... Porque você dá palestra também em tudo que é lugar, né?
Inclusive, próximo Master, né, o próximo encontro da Hawkins vai estar lá palestrando também. Vamos lá. Como que faz obrigado. pra galera te conhecer, ou fazer pedido, ou ir atrás? Uma coisa pra me achar tá aqui, né? Vai lá, procura Kleisler. Agora você fazendo a propaganda. Não agora. precisa nem colocar underline nem nada, me chama, eu que respondo mesmo direto, sou eu que respondo ali no meu Instagram. Então no meu Instagram é um canal legal para você me procurar, e tem a empresa nossa, a Resolva Marcas, e também @ Resolva Marcas tem no Instagram, e Resolva, www.resolva.com.br. E tem aquele check-up, né? A galera que quiser fazer check-up, só É isso entrar aí. em contato. Entrou em contato lá, a gente vai fazer check-up. Check-up é bem mais em conta, é o primeiro passo mesmo que tem para a pessoa saber se a marca dele pode ou não pode estar registrando. A gente está lá com a equipe 10 lá para poder te dar essa resposta aí. Tá. Você falou que no Instagram, você que responde ali, e você é muito ativo no Instagram. Eu adoro, cara. Tem evento, tá publicando, tá sempre em movimento, cara. Você não para, pô. Eu gosto do Instagram. Eu acho que é a plataforma que eu me identifico é o Instagram. Eu gosto muito também do LinkedIn, mas eu sei que o pessoal mais aí... E teve uma época, engraçado, que eu era muito mais frequente. Eu gosto do Twitter bastante, o X agora. Eu era mais rampado, assim, ali no Twitter do que nas outras. Era Twitter, LinkedIn e o Instagram a menos, mas eu gosto de criar conteúdo ali no Instagram, sim. E tem o YouTube também, que é a mesma coisa. Escreveu o Kleisler lá, vai cair. Tem a Resolva Cast também, que é o podcast nosso da Resolva, que eu já quero convidar vocês. Estando lá em São Paulo, a gente vai mudar de mesa, né? Eu que vou estar ali conversando com vocês, já fica esse convite aí também. Kleisler, cara, muito obrigado pelo conhecimento. Porra, aprendemos pra caramba. Eu acredito que todo mundo que assistiu até aqui também vai levar muito conhecimento pra casa. Muito obrigado por acreditar no projeto. Pô, episódio 100. Simbólico para nós, e você aqui acreditar, ajudar. Se a gente chegou até aqui, boa parte dessa história você faz parte. Então, assim, um agradecimento de coração mesmo. E as portas estão abertas sempre para que você estiver em Floripa. Vamos voltar aqui e trocar ideia, porque acho que assunto não vai faltar. Não, eu agradeço demais, agradeço muito. Eu tenho um carinho especial com esse primeiro Léo, depois você também levou suas marcas para lá. E para mim, eu falo, é motivo de orgulho estar cuidando aí do podcast de vocês, cuidando da marca de vocês, cuidando aí do CPF de vocês também, né? Porque vocês são, bem dizer, marca, né? O tempo todo. Tem o evento do Léo, que eu gosto muito. Obrigado pelo convite, estou aí à disposição sempre para vocês. Pô, obrigado mais uma vez. Eu gosto de falar também, né? Antes, né, de projeto, a gente é parceiro e tal, mas, pô, tem uma amizade já muito grande, né? Isso aqui não veio da noite pro dia, só uma relação de negócio. Cara, é amizade que vem de alguns anos e de coração. Tanto eu quanto o Fernando, a gente faz isso daqui. É um propósito nosso, né, de servir, de passar conteúdo pra frente, ensinar as outras pessoas. E você também apoia o nosso projeto aqui, a gente é muito grato por isso, tá? Então, de coração, muito, muito obrigado. Tenho certeza aí que muita gente vai pegar esse conteúdo aí e vai te procurar e vai estar sempre ativo aí, tá? E a gente vai ter um carinho muito especial lá. Gosto muito, várias pessoas chegam lá pra gente através de vocês, e acredito que quem chegar aqui eu vou ter um carinho mais especial ainda, falar, poxa, te vi lá no podcast dos caras lá, vambora, vamos atender. Eu venho pra vídeo, eu gosto muito também de conversar com meus clientes, então estamos lá, junto para atender. Coisa vocês linda, aí. coisa linda. Obrigado mais uma vez. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Siga o Adscast, vamos manter esse projeto ativo, projeto árduo. É difícil manter isso aqui vivo, certo, Léo? Fechado. Você que chegou até aqui, né? Se inscreva no canal. Fernando, como é que faz pra galera te encontrar? @ Fernando Quiles lá no Instagram. Manda uma mensagem, sou eu que respondo também, às vezes. E você, Léo? Meu Instagram, meu YouTube, Léo Junks. O que você precisar sobre implementação de processos comerciais, tráfego, serviço, IA, pode ter certeza que a gente tem algum produto, algum serviço para te auxiliar. E a gente se vê na próxima quinta-feira, mais um episódio incrível como esse. Te vejo aqui. Valeu!